muito bem-vindos ao Cinema Grill, o seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Júlia. E nós vamos te contar o que a gente assistiu essa semana. Então, nessa semana, além do resultado do Oscar de 2024, a gente vai falar do Lisanna H.I. e o Duna 2, o lançamento aí de fevereiro, que a gente levou um tempinho pra falar. Antes de começar, Júlia, conta como que o pessoal pode entrar em contato com a gente através das redes sociais. Então, nos episódios, vocês podem avaliar e seguir o podcast na plataforma que você escuta, né? E poder comentar o episódio mesmo, depois que você terminou de escutar ou durante aí a audição. Pode ouvir também, pode escrever pra gente ali no @cinemagril, nosso Instagram, acompanhar um pouquinho das coisas que a gente tem postado. E também mandar um e-mail pro gerente no podcast, @cinegril@gmail.com. Podcast cinegril@gmail.com. E mandar alguma reclamação, sugestão, etc. pro nosso gerente. Muito bem, então lembrando também que a gente tem os episódios do Oscar, a gente viu todos e fez episódios de todos. Então o pessoal que tá pegando agora os filmes do Oscar que estão chegando agora no streaming, estão chegando depois, a gente fez episódio de todos, então acho que pouca gente fez isso, né? De conseguir fazer um episódio de 1 hora de cada um, mesmo outras vezes não sendo tão empolgante, mas de qualquer maneira, se você procurar, você tem. E o episódio passado foi o episódio dos palpites do Oscar, que a gente, se você quiser escutar, né, a gente fez um bolão, falou qual era o nosso favorito, o que a gente ia ganhar, e agora passou o Oscar, e a gente, antes de começar o episódio, a gente vai falar sobre os resultados aí, quem que ganhou o campeonato aqui do podcast. Antes de começar, a Júlia vai ler um recadinho que a gente recebeu da nossa ouvinte, a Victoria. Então tá no próprio comentário da caixinha de perguntas do Spotify, né? Ela mandou do próprio episódio do Bolão do Oscar, que é o episódio 42. Mandou ali: amei, adorei o plot de melhor atriz. Eu gostei que você interpretou a mensagem, né? Com a entonação. Obrigada aí, Vitória, por estar Eu acho que ela comentou no sentido, quem quiser escuta lá, né? Que a gente entrou no mérito da atriz, né? Que eu achei, e daí a gente vai ver quem que tava certo, né? Que a Emma Stone era que eu mais gostei, mas achava que tinha um lobby ali que tava mais forte, e tem um pouco de marketing isso, né? No Oscar, pra Lily Gladstone do Assassino da Lua das Flores ganhar. Pra responder, né, vamos aí começar a fazer a pontuação, a contagem dos pontos e ver quem que ganhou. Uma coisa também. Se você assim, Gabriel, não tô nem aí pro Oscar, só quero ouvir você falar de Duna. O Gabriel do futuro, ele vai inserir agora, assim, mais ou menos, depois da edição, mais ou menos para que momento que você tem que avançar. Daí você avança se você quiser pular toda essa discussão do Oscar, você já tá cansado de Oscar, não quer saber quem que ganhou, quem é o mais entendido de cinema aqui do podcast. Então daí você vai avançar, o Gabriel do futuro vai te falar agora. Muito bem, pessoal, Gabriel do futuro aqui na sala de edição aí desse episódio. Se você quiser pular toda a parte do Oscar, a gente acaba falando bastante aqui. Você pode ir direto pro minuto 15, segundo 26. Então 15 e 26 desse episódio a gente começa falando um pouquinho mais de Duna 2. Sem pressão, não vou ficar chateado se você ir. Até, né, editando esse episódio, né, revendo o trailer, porque eu nunca tinha visto o trailer, eu não gosto de ver trailer do filme, nem nada do tipo. Revendo o trailer do Duna 2 e depois desse episódio que a gente fala um pouco mais sobre o filme... Realmente, né, Duna 2 é um filmaço, então se você quiser pular toda a questão do Oscar e ouvir direto sobre Duna 2, sem problema nenhum, vai para o minuto 15, segundo 26, 15 e 26 desse episódio, a gente já começa a falar aí desse filmaço. Um abraço. Muito bem, então vamos começar. Então, só relembrando, a gente acho que pegou 14 ou 15 categorias. A gente pegou as categorias que a gente tinha a maior parte dos filmes que a gente assistiu, pra gente ter um palpite mais acertado. Quem acertasse o filme que ia ganhar, então a gente tinha que falar o filme que a gente achou que ia ganhar e o nosso favorito. E se, por exemplo, a gente falou um favorito e quem ganhou filmes diferentes, né? E você acertou, ganhava um ponto. Se quem ganhou foi o seu favorito, mas você não achou que seu favorito fosse ganhar, você ganhava meio ponto. E se quem ganhou o prêmio era exatamente o mesmo filme que é o seu favorito, você ganhava 2 pontos. Então isso daí a gente foi contabilizando. E daí agora vamos repassar e só contar os pontos para o pessoal saber então. Então no melhor som
quem ganhou... na verdade, vou começar falando o que a gente falou, né? Nós dois falamos a mesma coisa, né? Que Zona de Interesse era o nosso favorito nesse quesito e que ia ganhar. E os dois acertaram, porque quem ganhou o melhor som foi Zona de Interesse. E melhor maquiagem e penteado, a Ju falou que quem ia ganhar era Pobres Criaturas e ela achava o favorito dela Pobres Criaturas. Eu também, e os dois acertaram também, 2 pontos para cada, até agora empatado 4-4. Aqui é quando começa a ter algumas diferenças. Então, no melhor figurino, o meu favorito era o Barbie, eu achava que o Barbie ia ganhar. E a Júlia, o favorito dela era Pobres Criaturas, mas ela achava que quem ia ganhar era a Barbie. E quem ganhou foi Pobres Criaturas. Então, essa mudança aí garantiu os pontinhos pra Júlia e eu não ganhei nada. Melhor trilha sonora original, a Júlia falou que quem ia ganhar era Pobres Criaturas, e o favorito dela era Pobres Criaturas. E eu falei que meu favorito era Pobres Criaturas, mas quem ia ganhar era Oppenheimer. E aqui quem ganhou o ponto fui eu, né? Daí ganhei 1 ponto. Melhor direção de fotografia, a Júlia falou que era Oppenheimer pros dois. Eu falei que o meu favorito era Pobres Criaturas e quem ia ganhar era Oppenheimer. E quem ganhou foi Oppenheimer. Então a Júlia ganhou 2 pontos. Então, daí começou a rolar uma coisa aqui, vocês vão ver daqui pra frente. Melhor montagem, a Júlia falou Pobres Criaturas pros dois. E eu falei Anatomia de uma Queda pros dois, e aqui que a gente viu que ninguém entendeu nada, porque quem ganhou a melhor montagem foi Oppenheimer, ninguém ganhou nem o ponto. Melhor roteiro adaptado, a Júlia falou que Pobres Criaturas era o favorito dela e que Pobres Criaturas ia ganhar, e eu também, a gente concordou nesse ponto, e os dois de novo erraram. Quem ganhou foi American Fiction. Aqui eu achei que se passaram, aqui realmente não achei que foi um roteiro melhor do que Pobres Criaturas. De qualquer maneira, melhor roteiro original, a Júlia falou que o favorito dela era Anatomia de uma Queda e quem ia ganhar era Anatomia de uma Queda. Eu falei que meu favorito era Os Rejeitados e quem ia ganhar era Anatomia de uma Queda. E quem ganhou? Anatomia de uma Queda. Então aqui a Júlia ganha mais pontos do que eu, porque ela botou o favorito dela. Melhor ator coadjuvante, a Júlia botou que quem ia ganhar era o Robert Downey Jr., mas o favorito dela era o Sterling K. Brown lá do American Fiction. Já o meu favorito era o Robert De Niro, né, não o Downey Jr., mas eu achei que quem ia ganhar era o Ryan Gosling, porque eu tava numa viagem que achei que ele ia acabar dando prêmio pra ele, mesmo não achando o melhor da lista, né. E quem ganhou foi o Robert Downey Jr. Opa! Então a Júlia ganhou mais pontos. Aqui eu fiquei, nossa, eu acho que eu viajei muito na maionese, né? Puta merda. Eu achei que, tipo, ia ter alguma coisa assim. Eu, no fundo, daí isso daí que eu apanhei muito, é que eu achei que Barbie ia ganhar petiscar alguma coisinha, né? E no fim acho que não pegou nada, assim, né? Pelo menos no nosso que a gente separou aqui, né? A música só, mas acho que essa a gente não... Essa a gente não pegou, né? Melhor atriz coadjuvante, a Júlia botou que quem ela achava que ia ganhar era a América Ferreira, do Barbie, e quem ela gostaria que ganhasse era a Davine Joy Randall, dos Rejeitados, né? E eu botei exatamente a mesma coisa que ela, e quem ganhou, essa foi legal, porque surpreendeu a gente, o nosso favorito ganhou, foi a Davine Joy Randall, então isso foi bem legal, esse foi um prêmio que valeu. Não que os outros não valiam, né? Mas esse foi legal porque nós nem confiamos, não confiamos que o nosso favorito ia ganhar. E no fim ganhou. Melhor ator, daí aqui tava um pouco mais fácil, né? Nós dois fomos bem honestos e falamos a mesma coisa. Que o nosso favorito, a nossa atuação favorita foi do Paul Giamatti, Os Rejeitados. Mas os dois achavam que o Cillian Murphy ia ganhar e o Cillian Murphy ganhou mesmo. Melhor atriz, que é aqui que eu falei, na minha viagem acabei caindo no cavalo. Por quê? A Júlia falou que a favorita e quem ia ganhar era a Emma Stone. E eu falei que a favorita, a melhor atuação pra mim era da Emma Stone, mas eu achei que a Lily Gladstone ia ganhar. E no fim a Emma Stone ganhou. Então a Júlia ganhou mais ponto nessa. Melhor direção, aqui daí já ficou um pouco mais fácil. Nós dois falamos a mesma coisa, que o Yorgos Lanthimos foi quem a gente gostou mais, mas que o Christopher Nolan ia ganhar. E foi o Christopher Nolan que ganhou. Então cada um ganhou 1 ponto. E para melhor filme, aqui foi quando eu ganhei da Júlia, porque a Júlia falou que Pobres Criaturas era o favorito dela e que Pobres Criaturas ia ganhar. Já pra mim, o meu favorito foi Pobres Criaturas também, mas eu botei que, pra mim, esse era o mais manjado, o Oppenheimer ia ganhar, e de fato, o Oppenheimer ganhou. Até a hora que o Al Pacino foi falar lá, falou do jeito mais anticlimático possível, que em vez dele citar todo mundo, só chegou, Oppenheimer ganhou e pronto, e acabou.
E agora eu te pergunto, Júlia, quem ganhou essa briga? De forma geral, você falando, acho que fui eu, né? A grande campeã desse Nossa. ano foi a Júlia. A Júlia ganhou com 14,5 pontos. Nossa. Eu ganhei com 11,5, então foi uma surra. Mas eu tenho algumas coisas também. Meu Deus. É que você falou muitos que era o teu favorito, você confiou muito que teus favoritos iam ganhar. E eu tava mais descrente, né? Uhum. Daí nessas que você matou pau, porque daí você ganhava 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, e eu às vezes ganhava só um. Mesmo era meu favorito, eu ganhava meio, né? Então eu não confiava ali em quem ia ganhar, né? Mas muito bem, parabéns. Boa, Quer fazer um discurso? Como você sente? Não, pra mim valeu. Acho que os principais, né? Foi da Emma Stone, que eu tava torcendo muito, que eu acho que realmente ela mereceu, super válido, né? Bem, acho que ela era a minha favorita mesmo. Eu queria que ela ganhasse. Acho que merecido também o melhor som lá do Zona de Interesse, né? E gostei também, esqueci o nome dela, mas a coadjuvante, achei que também foi bem merecida. Isso. Sim, esse foi bem legal ela ter recebido, né? Bem legais, assim, que marcaram, assim, me surpreendeu, assim, que Barbie realmente ficou com pouquíssima coisa, pois né? Né? Foi a música. E Oppenheimer rapelou mesmo, assim, né? Nas principais coisas foi Oppenheimer que venceu, né? Até o roteiro adaptado que pra mim tava certo seria Pobres Criaturas, foi o American Fiction. Essa aí eu não concordo muito, assim, achei que dava pra dar um prêmio, então, né, pra Pobres Criaturas, pro filme não passar em branco, por ser um filme muito bom, né? E nós dois, né, achamos que foi o melhor filme dessa temporada de Oscar. Se você quiser saber mais detalhes, o que a gente achou das indicações, o que a gente... polêmicas, tudo, escuta o episódio passado, né? É claro que agora você já sabe quem ganhou, quem perdeu, mas aí você pode ouvir a nossa... como a gente chegou na conclusão, né? E algumas vezes errado, algumas vezes certo. A Júlia é mais certa do que errada. E é isso, né? Acho que essa temporada... Acho que comparando com as temporadas passadas, a gente falou isso. Acho que foi uma temporada muito forte, assim, de filmes. Foi legal fazer a maratona, né, pessoal? Então tá aí o conteúdo entregue, né? Deu bastante trabalho. Então espero que vocês gostem também, né? A gente ter assistido todos os filmes, discutido todos, fazer bolão e tudo. E é que a gente meio que fecha esse capítulo aí por enquanto. Pra gente seguir pro resto do ano, né? Pra mais filmes, falar de outras coisas, falar de filmes antigos também, né? Se fosse pra fazer um resumo dessa temporada, acho que eu reassistiria Pobres Criaturas, porque é um filmaço. Quem não assistiu, acho que já tá nos streamings, né? Sim. Acho que valeria reassistir, porque realmente é um filme bem acho que a gente fez essa brincadeira, né? Quem tá escutando e não viu os filmes do Oscar, que a gente fez essa brincadeira, acho que dá até pra gente fazer de novo, né? Se fosse pra falar pra alguém assim, tá tudo no streaming agora. 4 filmes, acho que 4. Acho que a gente falou mesmo. Quais que você falaria assim, assista esses 4 filmes? Acho que os meus era a Pobres Criaturas. Acho que a Anatomia de uma Queda eu coloquei. Não precisa fala o que você acha agora. Os Rejeitados, acho legal. E... agora ficou difícil de pensar qual, porque daí... acho que talvez Assassino de Lua das Flores. Tá. Pode falar um quinto, então, pra ser metade. 4. E acho que Oppenheimer, né? Vale a experiência, acho que tá né? bem parecido, né? Deixa eu pensar. Realmente, Pobres Criaturas, Os Rejeitados, Assassino da Lua das Flores, Oppenheimer e Anatomia de uma Queda. Acho que é um bom grupo, assim. Acho que o resto, não que eu não gostei, mas eu não acho que vai ser algo que vai... mudar tanto a vida, assim, se você deixar passar, né? Tem alguns filmes que são bem nichados, assim, no sentido de que fora do cinema talvez vai cair muito a experiência, que nem principalmente o Zona de Interesse, né? Então acho que se a pessoa assistir esses 5, acho que ia ter uma boa noção do ano, né? Se for pra escolher 2023, Pobres Criaturas, que vocês vão ver que aqui do podcast a gente realmente gostou desse filme. Gostou muito, né? Pode ser que você deteste, né? Como eu vi que tem gente que não adorou o filme, né? Mas a gente gostou muito. Uma experiência. Inclusive o Yorgos Lanthimos, eu tava falando nisso, né? Que ele já tava gravando o outro e já meio que tá na pós-produção e daí anunciou já, me pegou de surpresa. E aí Emma Stone juntos também, né? Que é metade do ano já vai ter o outro filme do Yorgos. Que demorou muito a pós-produção do Pobres Criaturas, né? Então ele, terminou de gravar, e já foi gravando, emendando o próximo, né? Daí meio que ficou colado, né? Enfim. Mas isso. Mas tô curiosa, assim, de assistir agora, né? Depois do Pobres Criaturas, eu tô curiosa pra assistir esse novo, né? Com certeza, né? Esse é um cara que tem que acompanhar de perto, porque eu achei que ele realmente fez um excelente filme. Já gostava dos filmes dele, mas acho que Pobres Criaturas ele chegou num patamar diferente, assim. Achei um filme bem legal.
Muito bem, é isso. Vamos começar então a falar do Lisan Nagaib. Vamos. Duna 2. This world is beyond cruelty. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. They were massacred alongside my father. Your father didn't believe in revenge. We believe in Fremen. Let me fight beside you. Reload! He said that. I got that. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. You young pup. Do you believe in Paul? There are signs. The prophet. Why is that a bad thing? Use it. Because all my visions lead to horror. Because you lose control. Because I gain it. Johnny, do you believe in me? Paul Atreides is still alive. Deal with this prophet. Show me who you are. Your father was a weak man. Look who's back from the dead. I will do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope! I will love you as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Under the Messiah's altar. He who can destroy a thing has the real control of it. Muito bem, Duna 2 é um filme de 2024 de 2 horas e 46 minutos, dirigido pelo Denis Villeneuve e estrelado pelo Timothée Chalamet, pela Zendaya e pela Rebecca Ferguson. É claro que tem muita gente a mais, mas eu só falei os 3 principais aí com mais tempo de tela. A gente assistiu no cinema, no IMAX. A gente tava, eu mais do que a Júlia até, tava bem ansioso pra ver o filme, né? Já faz um ano e pouco que eu já tô bem na expectativa. Eu lembro que começo do ano passado eu já falava, em dezembro vai ter Duna 2 e tal, porque eu gostei muito do Duna 1, vi no IMAX também. E daí eles cancelaram, né? Daí eu fiquei, puxa, que pena, foi pra fevereiro. Então foi um pouco anticlimático, né? Acho que foi ruim pro filme. Assim, não acho que as pessoas deixaram de ver, mas foi bem assim no pico do Oscar, né? Quando, tipo, a Duna 2 saiu, né? Foi meio, tirou um pouquinho, né? Porque daí não tava concorrendo, né? Porque foi lançado depois e tal. Mas a gente... até a gente assistiu Duna um tempo atrás, antes de ver o filme, só pra recapitular, né? E aqui a gente foi lá assistir. Foi difícil achar uma sessão, inclusive, né? Tava bem cheio no IMAX aqui em Curitiba. Uma sinopse do filme, então. Paul Atreides se une com a Shani e os Fremen procurando vingança contra os conspiradores que mataram a sua família. Então agora é aquele momento em que eu vou parar, vou dar 5 segundos aí para vocês pensarem se querem continuar por sua conta e risco, porque daí eu vou resumir o filme e a gente vai entrar no mérito aí do Duna 2, o que a gente achou desse filme. Caso você não assistiu ainda, recomendo muito que você assista, né? Especialmente que trata-se de uma continuação, né? A conclusão da história que abriu ali no Duna 1, e depois continuar escutando esse podcast. Ou não, se você não se incomoda, não tem plano de assistir, continue aí pela sua conta e risco.
Então Paul Atreides, após um duelo com um membro dos Fremen, né, que ele mata ele foi desafiado no finalzinho do primeiro filme, ele consegue, junto com a sua mãe, a Jéssica, entrar e conhecer a comunidade local aí dos Fremen. Agindo por fora, sua mãe, que é a membro lá da Bene Gesserit, que tem poderes psíquicos, né, e que tá grávida, ela consegue convencer a comunidade local, né, que era um trabalho que já estava acontecendo antes mesmo deles chegarem lá, de que o Paul é uma espécie de profeta, uma espécie de escolhido, é a voz do exterior, que se traduzindo seria o Lisanna Gaib, e a gente dá risada porque eles falam muito isso ao longo do filme, né? E que foi enviado ali para salvar os Fremen, né, para gerar quebrar essa dominação que as outras casas imperiais estavam ali exercendo sobre o planeta e sobre os Fremen. Isso divide a tribo entre os que acreditam nessa profecia e os que acham que os Fremen devem ser responsáveis pelo seu próprio destino. Nesse segundo grupo aí se encontra a Shani. O Paul vai aprendendo os costumes locais, conquista a Shani, né, eles começam a ter uma relação, enquanto inicia daí uma guerra de guerrilha mesmo contra os Harkonnen, que voltaram para tocar o negócio, depois que eles terminaram quase todos os Atreides, prejudicando aí a produção de especiaria e consequentemente afetando todo o equilíbrio daquele império. A Jéssica, depois de um intenso processo de sucessão, ele vira a mãe, a madre ali dos Fremen, né, uma referência ali espiritual, né, e uma líder espiritual, uma espécie de sacerdotisa ali dos Fremen, né, o que intensifica o seu poder sobre eles. Apesar de contra sua vontade, o Paul decide ir para a comunidade, acho que é do norte, eu não lembro agora se era do sul ou do norte, mas que tinha uma comunidade que era mais... Acho que é do norte, ele não queria ir pro sul, né? Eu acho que era isso. Ele só não queria, ir para uma outra comunidade, que era uma comunidade mais fervorosa religiosamente. Era o sul que ele não queria, eu acho. Isso. E quando ele chega lá, ele acaba, né, ao longo desse processo, mudando de ideia e de forma proposital se intitula o Messias, e que vai trazer paz para os Fremen ali, daí angariando ali, assumindo esse papel que a sua mãe foi preparando ali há muito tempo. Com a progressão da guerra, né, e com esse prejuízo da produção de especiarias, o imperador chega no planeta para fazer uma reunião com os Harkonnens, e durante essa reunião é bem quando os Fremen contra-atacam, matando o líder Harkonnen. O Paul consegue provar que, né, o imperador estava por trás do plano de eliminar a casa de Atreides desde o começo, assim como seu pai já sabia, e depois de uma luta final com o príncipe Harkonnen, ele decide então casar com a filha do imperador e virar ele próprio o imperador. Só que antes disso, ele vai ter que lutar com todas as outras casas que não concordam com essa mudança de liderança. E junto com isso, ele vai ter os Fremen agora que acreditam que ele é um profeta, né, e que tem que seguir ele cegamente, seja na paz ou na guerra. E o filme acaba aí. Muito bem, Júlio. Eu resumi bem o filme, assim, porque ele tem várias pequenas histórias no meio que eu não quis entrar no mérito, né? Eu acho que, ainda mais com esse episódio, a gente falou de 2 temas, vamos focar bem nessa parte de discussão do Duna 2, né? A gente tá chegando bem atrasado aqui, mas de qualquer maneira a gente quer só dar a nossa palavrinha sobre o filme. E antes de começar, eu queria escutar você. O que você achou de Duna 2? A gente viu faz um tempo, mas assim, o que depois desse tempinho assim que a gente assistiu, acho que já deu quase, daqui a um tempo, dá quase um mês, na verdade, a gente viu. O que ficou na sua cabeça sobre o Duna, assim, depois que passou agora a euforia do filme aí, o que você achou do filme? Acho que ainda a sensação é de um filmaço, assim, né? Acho que uma superprodução, super legal de ter visto no IMAX também, né? Acho que foi bom ter visto o Duna 1 pra relembrar o universo antes, né? Porque realmente tem bastante detalhe, bastante coisa, então foi bom não dá pra assistir só o 2, né? E foi bem legal. Me lembra muito, assim, é um universo tão cheio de coisa, tão complexo, me lembra muito as grandes produções, muito, eu me lembro, sair com essa sensação de quase como se fosse um Senhor dos Anéis, assim, tipo, mas de era tanta, isso de que eu tanta estava coisa, procurando, né, sei lá, assim, num universo tão completo de tantas coisas que você realmente fica imerso, assim, né, então acho que mas é um acho filme que era essa ideia, né, essa ideia, né? Me lembra, assim, pensando nessas, acho que o que me remete mais é, assim, tipo, um mundo totalmente novo, né? Que me lembra bastante... mas o interessante do Duna
que eu achei é que ele é num livro só, né? O Senhor dos Anéis tem bem mais conteúdo escrito, né? Pra fazer a primeira trilogia, né? E o Duna, eu acho que ele tem muito mistério, ele tem, assim, várias coisas acontecendo, mas ele não entra muito no detalhe. E eu achei bom isso também, não precisar explicar cada coisinha que estava acontecendo naquele universo. A gente não conhece as outras casas, a gente não conhece em detalhe o Imperador. É mais assim, alguns detalhes, mas ele deixa muito um pano de fundo que eu acho legal, assim, que dá um mistério pra história, né? O primeiro filme ele foi muito mais pra dar uma noção ali, né? E agora é muito mais executivo, né? Acho que esse segundo filme é bem mais intenso do que o primeiro, né? Com certeza. Toda a questão, assim, inclusive... eu fiquei bem triste, né? Que ele acabou não indo pro Oscar. Acho que seria um fortíssimo candidato. Acho que merecia em muitas categorias, assim, né? Que pena que... Mas, assim, eu já tô vendo, assim... vamos deixar isso pro final, assim, da repercussão exterior do filme, né? Uhum. Mas que eu ia falar que muita gente gostou, né? Uhum. Eu acho que eu fiquei muito surpreendido, assim, com o filme, porque, que nem você falou, assim, eu gostei do primeiro, mas eu achei que esse daqui foi muito melhor ainda. Ele, nossa, não vi o filme passar, tinha muita cena, assim, icônica, e aconteceu muita coisa que resolveu as pendências que tinham, assim, do outro filme. Eu achei ele mais legal de acompanhar, assim mesmo. Agora, vendo em retrospecto, assim, o primeiro é legal, mas, assim, tem uma barriga ali do começo, até eles chegarem, né? Mas esse não desenvolve muito, né? Parece que é mais raso o primeiro filme, e esse acho que consegue ter mais... Não, é que eu acho que ele é mais expositivo, né? Ele mais tem que mostrar, mais preparando o terreno pra agora as coisas acontecerem. Uhum. O que daí acaba, às vezes, fica talvez um pouco mais monótono no primeiro filme, né? Um pouco mais devagar, né? Uhum. E nesse não, é tudo mais ágil, né? Tudo acontece de forma mais rápida. E eu acho que o mais interessante, que eu não achei que... porque é uma coisa que tá presente no primeiro filme, mas eles não entram tanto no mérito, é essa questão das Bene Gesserit lá fazendo esse trabalho de tipo, meio que criar uma religião ali, né? De fazer essa ideia dessa profecia que ia ter alguém que poderia ser o Paul e tal. E eu me surpreendi muito quando o segundo filme, basicamente, esse é o tema principal do filme, né? Essa questão da fé e da religião como meio de controle, né? Eu achei isso muito, muito interessante. Eu já tinha achado muito interessante esse papel da Bene Gesserit, que é tipo... uma espécie de seita só de mulheres, né? Sim. E que fica sempre ao lado ali do imperador, das casas, mas sempre agindo, né, por meio com um benefício próprio, né? Porque até a Jéssica, na verdade, ela era concubina do War Trades lá, não é esposa, não era nem esposa dele, mas daí conseguiu um filho e dessa maneira ela foi abrindo espaço ali pra influência dessa seita, né? Até depois que ela, daí não sei se dá pra falar já isso, né? Que, pode falar. Essa parte eu achei mais ou menos que daí ela é filha do Harkonnen lá das... Você sabe que eu tinha até suprimido essa memória. Eu achei meio forçação, assim, que acho que era um desnecessário, mas daí isso é do livro, né? Eu acho que mas dava pra limpar, então. Nossa, eu acho. Daí me lembra muito Star Wars, né? Que é nessa questão da família, que daí tem uma que é filha do... Isso é um negócio que eu acho que é um tipo de talvez clichê, assim, que pra mim esgotou total, né? Tipo, um é filho do outro, um é parente do outro. Mas agora você falou, né? Eu fiz a pauta e passou... Esse que é o problema de às vezes gravar muito tempo depois do filme. Eu tinha esquecido completamente dessa parte dela ter... Ela é filha do chefão dos Harkonnen lá. Dela ter essa descendência dos Harkonnen, né? E... Porque assim, no fim... talvez nos outros, né, na sequência, né, nos outros livros, mas eu não senti que teve tanta diferença. Eu acho que era mais no sentido de que daí quando ele descobriu isso e teve essa clareza, ele falou, não, vou ter que lutar também com essa minha origem, né? Ele falou, não, é o Harkonnen com outro Harkonnen, alguma coisa assim, né, Harkonnen, sei lá como é que pronuncia. Que daí ele meio que assume essa postura, ele também tem isso, né? E ele vai lutar com o primo. Esse lado mais mal, assim, esse lado mais sombrio, e acho que algo assim, que daí que ele dá uma virada de chave no final, assim, né? Não, mas é que eu acho que é uma coisa que vai se construindo, né? Mas não é só antes dele... Acho que, na verdade, agora você tocou no ponto mesmo, né? Quando ele descobre lá, quando ele toma o veneno lá, ele descobre que ele tem parte Harkonnen no sangue dele, que daí ele realmente decide
virar o cara que assumiu o papel dele como se fosse um messias ali e guiar toda a população pra daí guerra. separa da Shani, né? Nessa meio que depois que ele bebeu o veneno lá, ele separa dela e, tipo, segue, né? Aham. Esse é o marco pra mim, que daí ele tem essa descoberta da Pois origem mas dele. eu acho Mas eu acho poderia ter sido feito de daí outra foi maneira, lá, né? ele Talvez vai esse é um matar o ponto. cara e falar, tchau, vô, né? Daí tipo, deu uma quebrada, assim, E na... Você realmente, tava tendo dificuldade de achar alguma coisa que eu não gostei. Agora, você realmente tocou no ponto que isso daí eu achei que foi uma coisa bem desnecessária. Né? Acho que não agregou tanto. Acho que pra Não. mim foi meio... Quando eu falou ali, daí eu até olhei pra você e falei, nossa, de novo, Nossa, né? é verdade, esse lance de filho, de mãe. É claro, você pode falar, Gabriel, mas o livro é de 65 e escreveu isso. Sim. Verdade, mas eu também não sou obrigado a gostar nesse ponto, né? Então eu acho achei que... realmente é uma coisa que parece que ficou sobrando um pouco, né? Uhum. Mas é verdade, né? Tem esse ponto, o filme é interessante isso porque ele tem esse momento que daí ele vira... Tem essa decisão que é egoísta, né? Claro. E assim, é propositalmente levar toda uma população pra uma guerra, né? No nome dele, né? Sabendo que o pessoal vai dar a vida por causa dele, né? Acreditando que ele é uma pessoa assim iluminada. Mas é totalmente incrível, né? Uma coisa assim que faz sentido do ponto de vista dele sendo príncipe, de querer retomar, né, tudo que ele perdeu, usar as pessoas que estão à volta dele, né? E eu acho que ele tem, inclusive, essa percepção de visão do futuro, né? E ele fala que vê muitas possibilidades, a maior parte que eles perdem, mas que tem uma possibilidade. Então ele tá também indo às cegas, né? Ele tem, acho que essa percepção... que seria o caminho pra ele retomar o nome dele, né? Ele poderia escolher assim, um dos caminhos é só, se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Meu nome vai terminar. Tá bom, tudo bem também. Não, eu digo da retomada do planeta, né? Não. Seria pra ele retomar, não retomar o planeta, né? Então ele, na verdade, uma decisão que ele queria retomar a linhagem dele ali, né? E principalmente acho que quando ele tem essa clareza que ele é um Harkonnen também, daí ele decide usar todo o terreno ali que foi preparado pela Jéssica. E daí ele vira modo metódico total, que eu achei muito massa, porque eu não esperava, assim, que iria pra esse caminho o filme, sabe? Eu tava até com medo, assim, de ser um negócio muito, né? Não, mas ele realmente, daí ele começa a matar sem dó, daí propõe pra casar com a filha do imperador ali como uma maneira ali diplomática, né? Pra daí dar mais força ali pra ele, né? Manter o imperador vivo e daí ter o apoio do imperador antigo pra ele assumir. E usar da fé dos Fremen ali pra lutar contra todas as causas, né? Eu achei bem interessante esse negócio dele ir pra esse lado de guerra santa, assim, né? E mostrar bem esse lado da Jéssica, que é essa Rebecca Ferguson. Inclusive, eu achei ela muito boa no filme. Achei que ela faz um papel muito massa, desde o primeiro, assim, até agora, muito interessante, né? Que ela manipula todo mundo na volta, até virar, inclusive, a Madre Superiora, né? Que daí ela ultrapassa a chefa dela lá. Isso daí eu achei muito massa, né? Então, no fim, dá toda a reviravolta, assim, né? E pra assumir. Até a caracterização dela como personagem. Nossa, ficou muito legal, né? Depois que ela toma lá o veneno, ela fica toda pintada, né? Acho que toda eles tatuada, conseguiram fazer uma fica cheia de turbantes e Nossa, tal, né? Achei que ficou muito viajando nos vermes lá. Se você pegar um frame, assim, alguma foto do primeiro filme, do começo do primeiro filme pro fim, né? Sim. Essa mudança da personagem fica muito clara, né? Porque daí ela fica extremamente manipuladora, assim. Mas o massa do filme, que eu achei muito único mesmo, é do personagem principal, né? O Paul usar disso, né? Usar da força da mãe ali pra conseguir retomar tudo, né? E achei muito interessante, né? Dá pra ver que o livro, ele foi feito... Depois eu fui olhar, ele foi feito em 65, né? Um livro bem antigo, né? E dá pra ver claramente que ele se inspirou no Oriente Médio pra fazer, né? Ah, sim. Até essa questão da exploração dos recursos naturais, o fundamentalismo ali gerando os conflitos, as casas se revezando pra cuidar de especiaria, né? Que são as coisas que as potências europeias dividiam a região, né? E até uma coisa que depois eu me toquei, o Paul Atreides, ele parece muito, muito, muito com o Lawrence da Arábia, né? A história do Lawrence da Arábia, né? Pra quem não conhece, né? O Lawrence da Arábia foi um personagem real, que era um oficial inglês, que ajudou a unificar as tribos da Arábia Central para poder lutar com o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele foi lá no meio do deserto, falou com várias tribos e juntou. E o Paul Atreides tem um pouco essa coisa, né? Dele tá muito deslocado da mente dele, juntar uma guerrilha para lutar com os Harkonnen, né?
dá pra ver, com certeza ele tirou um pouco do Lawrence da Arábia. E eu adoro essa história, né? Eu ultimamente, nos últimos 4, 5 meses, assim, eu tô mais interessado em história do Oriente Médio, então isso também me chamou muita atenção. Eu achei muito legal esse fundo na história real, né? Então dá pra ver que às vezes você pode fazer ficção, mas se basear em umas coisas que aconteceram, ainda fica legal, né? E até lembrei, né, pra deixar anotado aqui um filme excelente, a gente não teve a oportunidade de falar no podcast, que a gente assistiu alguns meses atrás, é o Lawrence da Arábia. Eu achei um filme fantástico, fora de série, muito, muito bom. Vou deixar na descrição do episódio, quem tiver interesse, assista esse filme. Se você gostou de Duna ainda, daí que você tem que ver mesmo, que daí você vai ver como é parecida a história do Lawrence da Arábia com a história do Paul Atreides, né? Então, o Lawrence da Arábia não era... Ele era filho de um conde, mas era um filho fora do casamento do conde, então ele não era uma pessoa rica, assim, né? Mas era uma pessoa que se encaixou muito bem na cultura eu ia falar dos Fremen, né? Dos povos da Arábia Central ali, do Hejaz, que se fala. E aqui o Paul Atreides também, né? Uma pessoa que naturalmente tem uma facilidade com os Fremen, com a cultura dos Fremen, e acaba virando ali, ficando ali no meio dos Fremen, né? Só que aqui deu por objetivo próprio, ele acaba usando isso. Como Lawrence da Arábia, para objetivo das potências europeias, acabou usando, né? As tribos ali da Arábia Central, né? Eu acho que ele tem até uma certa motivação ele tem um apego ali pelo povo Fremen, né? Eu acho que a causa dele é um pouco isso, né? Ele talvez... A causa original dele se vincular era justamente acreditar na causa deles, né? Não acho que seja só um motivo egoísta. Eu não sei. Eu acho que tem um pouco, sim. Nesse sentido dele querer ser o cara, né? Da revolução, né? Ser tipo o chefe, né? Ele poderia muito bem ajudar, assim, sendo o outro, sendo o líder, né? E tal, né? Então, eu acho que quando mas o acho bicho... que as coisas foram se conduzindo pra isso, né? Ele resistiu bastante tempo, né? Mas ele poderia simplesmente não tomar esse papel pra ele. Ele quis. Então, isso foi uma decisão. Não tem como tirar Sim. Aliviar pra ele agora, né? Ele tomou essa decisão de ser o líder dessa evolução, sabendo que para isso ele teria que se tornar um líder religioso, né? E que, se tornando um líder religioso, as pessoas estavam prontas para dar vida pro que ele quisesse fazer. Inclusive, lutar com todas as outras casas, né? Pode ser uma coisa assim que, não sei, depois a gente vai falar nesse sentido como seria o futuro, né? Mas pode ser uma coisa que ele tá decidindo o genocídio daquele povo, né? De seguir ele numa batalha, às vezes, que não é possível de ganhar, né? Então isso daí eu achei muito, muito, muito interessante. Até essa questão dele querer casar pra dar mais autenticidade, né? Daí foi aquele corte, assim, na Shani ali, né? Ela já tava brigada com ele. Já tava de mal, já ali foi pra acabar, né? E a luta final ali eu achei muito massa. A luta de espada ali dele com o primo dele, achei que ficou muito legal. O cenário, pouca música na hora da luta, então... Um monte de gente em volta, né? Um monte de gente em volta. Ficou, assim, é o tipo de cena, assim, épica, né? Aquela cena épica que nem um blockbuster, né? Esses filmes grandes tem que ter essas cenas que você não esquece, né? Então acho que essa é uma cena muito boa. Você comentou de Senhor dos Anéis, tem várias cenas épicas, né? Essa eu acho que é uma cena épica também. Pra mim, acho que nesse filme apareceu mais no... Primeiro apareceu um pouco, mas várias cenas com os vermes da areia, né? Que foi bem legal. Nossa, acho que foi super bem produzido, assim. Ele lá, tipo, domando o verme da areia. Essa cena do verme da areia foi muito boa. Nossa, bem bonito, né? Acho que a parte da fotografia realmente foi muito boa, né? Acho que mereceria aí. Pena que não entrou pro Oscar, mas acho que realmente foi muito bom, né? As cenas deles também derrubando lá as maquininhas pra fazer a especiaria, né? Foram legais também. Tem várias cenas de ação, assim, que daí aqueles se soltam mais pra ter, né? Que foi bem legal, né? E eu achei que o filme acabou na hora certa, sabe? Eu achei que a gente veio pra esse filme com essa resposta, né? A gente queria saber como o Paul ia se vingar, qual seria o destino do Frame. E ele decidiu, né? O Paul se vinga através dos Frames, né? Que agora virou um povo totalmente subordinado a ele. Então, isso que eu achei foi um final meio irônico, assim, porque apesar do protagonista conseguir o que quer, que foi a vingança... Ele teve o custo elevado que todas as pessoas agora... Ele aprisionou, na verdade, mentalmente toda a população Fremen, né? A Shani é uma das poucas que deu as costas pra ele e resolveu ir embora. É porque o sul inteiro acho que uma grande... Tipo, é imenso, tem muita gente. Mas é que todo mundo do norte foi pro sul, né? Então são todos. Né? Isso. Mas que ainda tinha alguns que não eram tão fanáticos, né? No sentido da profecia. Quem era do norte, mas acabaram todos indo pra lá, né? Todos indo pra lá e daí virou a maioria, né? Então não, mas isso bem interessante, muita né? Gente, essa ideia mesmo, né? De um Messias, né?
É até possível a gente argumentar que essa fé absoluta que os frames, principalmente, né, o frame do Sul, tiveram com o Paul, no fim acabou aprisionando eles, né? Talvez ainda mais que o Harkonnen, né? Porque a relação deles com o Harkonnen era de, eu não gosto de vocês, né? Vocês não gostam da gente, e a gente vai ficar, cada um fica na sua, de vez em quando ataca vocês. Agora é uma relação de, assim, religiosa, de adoração total, e que qualquer coisa que o Paul falar, eles vão fazer. O que eu não entendi tanto, que eu acho que, na verdade, o Sul não era explorado, né? Eles falaram que era um lugar inabitado, e daí, depois que descobriu que tinha uma galera, né? Um monte de gente. Eles estavam lá na deles, né? Então na verdade, os Fremen, na maior parte das vezes, estão na deles, né? Exatamente. O que eles não gostam é que eles invadem e perturbam a ordem natural do deserto, né? Mas acho que era até o momento ali mais o norte, o Sul tava de boa. Isso. E daí agora eles vão entrar... Agora vai entrar em guerra, vai morrer um monte de gente, né? Uhum. Então, achei bem interessante isso, né? Até empurrando eles pra uma briga que nem é deles, na verdade, né? Com todos os outros casos. Sim. Até as visões lá dele, né? Quando tá vendo o futuro, ele vê a mãe, tipo, guiando nessa guerra santa. Né? Mostrando também a mãe que tava ali, né? Tem boas intenções, mas também, né, leva um pouco pra eu isso. não acho que ela tem boas intenções. Ela tem boas intenções com o filho. Ela quer que o filho seja a pessoa mais poderosa do universo. É a boa intenção dela. Ela quer que o resto todo mundo se lasque, não tá nem aí pra ninguém, né? Mas isso eu achei ela um personagem muito interessante por causa disso, né? Também gostei. Eu gostei muito porque, assim, pra um filme que é desse tamanho, é difícil você ter um filme desse tamanho que todos os personagens, assim, tem um lado, assim, ruim, um ponto negativo, que são mais tridimensionais, assim, que o filme os personagens, eles são mais tridimensionais, assim, achei isso muito, muito legal, né? Uhum. E até essa questão, né, quando ele ameaça negociar com o pessoal lá, que ele fala que vai explodir os campos de especiaria e tal, é bem o tipo de coisa que já aconteceu no Oriente Médio, seja embargo de petróleo, ou destruir refinaria, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então achei tudo isso muito massa. Muito link com a verdade, né? Com coisas que já aconteceram, né? E achei isso muito legal. E o jeito que acabou do filme, como eu falei, eu gostei bastante. Eu sei que na hora que você saiu, você ficou com a impressão que queria mais, né? Mas eu acho que vai ter o terceiro. Acho que acho que tem algumas especulações aí então, eu vi isso, e daí quem que me avisou por primeiro, depois, foi o Eduardo Bonotto, um amigo nosso. Talvez ele esteja escutando isso, se estiver escutando, um abraço. E ele falou que, na verdade, o livro Duna tá feito. É assim que acaba o livro. E daí depois tem mais 1 trilhão de livros, né? Mas esse livro acaba assim, que eu achei que ficou excelente. Uhum. Acho que ficou muito massa, daí deu mais esse impacto. Daí agora eles vão pra guerra com todo mundo, né? Correndo o risco de ser totalmente exterminado, né? Então o cara realmente perdeu a mão ali, né? Uhum. Acho que cresceu muito, assim, né? E tem um segundo, o livro depois desse chama Duna Messias. Daí eu acho que imagino que vai falar um pouco mais dele. dele. Mas é do mesmo autor? Sim, ele fez 6 livros, morreu, daí o filho veio e fez mais uns 10, 15. Nossa. Então assim, espero que não seja adaptado todos, senão vai ficar meio chato. Eu já fiquei meio assim de que eles vão ter um terceiro. Já por mim não tinha terceiro e ficava só aí, que eu achei que ficou muito bom. Mas vai ter, pelo que eu vi, realmente tem planos mesmo de fazer uma adaptação do Duna Messias. Uhum. Daí não sei se o Villeneuve vai querer fazer mais 2 filmes pra esse segundo livro, né? Daí virar 4 filmes, né? Não sei. Mas assim, vamos ver, assim, eu realmente achei que acabou muito, muito redondinho, assim, não... Achei que, isso que eu falei, né, parte do mistério, de não saber o que vai acontecer, achei que ficou muito legal, assim, né, mas é aquela coisa, fez muito sucesso, né, todo mundo gostou praticamente do filme, né, um dos poucos filmes que não dá pra falar assim, é um conceito, todo mundo amou, mas hoje em dia é cada vez mais difícil, né, um filme assim, todo mundo gostou, esse é um filme quase todo mundo gostou, né, eu achei muito raro. Uma outra pessoa que eu vi assim, não gostei do filme, você pode ter não achado excelente, mas gostar, a maioria gostou, né. Mas teve esse detalhe, então acho que existe o plano que continue, né, essa informação aí que o Eduardo falou pra gente. E foi uma pena ter saído no final do ano. Acho que isso é uma coisa que deu muita dó, porque eu acho que daí ia ser uma briga de foice mesmo, porque nossa, sim. Eu acho que daí ele ia, não acho que o Oppenheimer ia rapelar assim como rapelou no Oscar, assim, que ia pegar muito prêmio. Acho que daí ia ser uma briga boa, assim, porque daí eu acho que por mais que eu gostei de Pobres Criaturas, eu vejo esse filme daí rivalizando com Oppenheimer e às vezes ganhando umas coisas que o Oppenheimer não ia ganhar, né? Ia estar mais fresco na memória das pessoas, né? É um filme que acho que tem mais o mesmo porte de Oppenheimer, né? Mas é uma coisa que eu já vi, que eu tava olhando, que era isso que eu queria falar lá no começo,
que é um dos poucos filmes que eu realmente ouvi, você vai ver os comentários, a maioria esmagadora das pessoas gostou muito do filme. Não é só gostou muito do filme. E... eu acho que vai pro próximo Oscar, né? Não tem tem que ser a parte digital, né? Então já foi em fevereiro de 2024, vai contar aí pro Oscar então de 2025, né? E eu acho que ele vai ser indicado, e eu acho que tem uma chance boa que ele ganhe as coisas, né? Claro, a gente vai depender muito dos filmes que vão sair. Mas como é um filme muito grande, que muita gente gostou, né? Provavelmente vai ficar sendo falado aí. E eu queimei a língua, né, com Oppenheimer, porque ele levou muito tempo ali, né, até as premiações, e achei que o fogo tinha abaixado, mas não abaixou e ganhou tudo que ganhou, né? E esse filme é um filme de super grande orçamento, assim como Oppenheimer. Sim. Em relação ao filme, assim, mais alguma coisa que você queira? Acho que eu só queria citar a atuação, que eu gostei muito, eu tinha gostado do primeiro filme, é que eu gosto muito desse ator, o Javier Bardem, acho que foi um excelente ator, eu gostei bastante dele. Agora você falou uma coisa que eu não gostei. Porque eu achei que no primeiro filme ele era todo, tipo, mais violento, mais, assim, brabão e tal, e no segundo eu achei que ele tá muito rendido pro charme. Depois ele fica, né? Não, já desde o começo do filme ele já tá muito rendido ao charme do Paul, assim, achei que ele ficou... porque ele tinha uma crença muito grande. Mas daí achei que ele ficou muito... eu gostei. Muito bobão, assim. Eu gostei dele. Ele ficou muito fissurado no Paul, assim, achei que ele perdeu um pouco de força pra mim, assim. Eu gostei da atuação dele, gostei dele guiando ele pra se tornar, né, o Freeman e tal. Eu gostei desse processo, dele. Não, sim, foi legal, mas achei que o personagem perdeu um pouco de um filme. Que ele era mais firme mesmo, mais né? intenso e tal, e daí depois ele ficou meio apaixonado demais pelo Paul, assim. Achei que... Mas de qualquer maneira, assim, esse filme, acho que agora sim, né? Tipo, dá pra chamar que esse é um blockbuster mesmo, que é um orçamento grande, que você viu que os caras gastaram uma grana no roteiro, uma grana na fotografia, no som, na direção de arte. Ao som também, né? Ficou, ouvir no IMAX fez diferença. Então acho que já é o começo do ano, mas acho que é um dos grandes, né, filmes do ano. Acho que vai bater de frente no Oscar do próximo ano, né? Uma coisa impressionante. E eu gostei muito. E aí, pros comentários finais aí de Duna 2? Então fale aí sua frase final e nota para o filme. Bem, acho que realmente uma experiência melhor que o Duna 1. Me surpreendeu positivamente, assim. Acho que valeu a pena ter assistido. Várias cenas icônicas, né? Acho que aí uma nota 9, né? Acho que tá... Nossa. Acho que talvez pra mim pecou um pouquinho na questão mas daí é do livro, né? Daí não tem nem como criticar o filme nesse sentido do clichê, que eu achei um pouco a mãe ser Harkonnen, que acho que também pra mim deu uma quebradinha nessa parte, né? Mas e talvez, assim... uma coisa bem pontual, né? Da história. E eu achei que talvez, assim, pra mim fechou com um final meio súbito. Claro, fechou o arco da história, mas eu fico com essa expectativa de um próximo filme. Pra mim é um filme bem acima da média, assim, acho que uma nota 8. É uma das coisas que eu mais gostei de ver nesse ano, é claro, a gente tá no começo do ano, mas acho que vai ser difícil lembrar, assim, algum filme de ficção desse tamanho que aconteça esse ano, que a gente vai ficar de cara, assim, como ficou... Vamos ver como é que vai ser o do meio do ano, né? Mas não é o mesmo né? estilo, né? Não é ficção científica, assim. E achei muito legal esse fundo, assim, ele não entrega tudo, não mata o mistério do universo, por isso que eu achei que ele acabou na hora certa, ele termina nesse pré-guerra, assim, santa, aquela coisa absurda, né? Como foi coisas absurdas, né? Por exemplo, na época das cruzadas, né? Então ele até puxa pra esse lado de Jerusalém, né? E tudo, que eu acho fascinante, é uma coisa que um assunto que eu acho muito legal. E... Bem, o arco do personagem é extremamente interessante, fora do padrão, assim, pra um filme desse tamanho, né? Que a gente imaginaria... O personagem ia fazer as coisas bonzinhas, ia todo mundo dar certo, ia achar aquele meio termo que fosse perfeito, mas ele aceitou que para acabar do jeito que ele queria, ele teria que fazer alguns sacrifícios, e um deles era a relação dele ali com a Shani, e especialmente assim, não escravizar, né? Acho que é uma palavra muito forte, escravizar talvez, alienar toda a população Fremen pra luta dele. Talvez eu tô descendo além aqui, daí vai o Duna Messias e falar que, não, ele já tá planejando, que ele vai dar uma reviravolta, e que os Fremen vão ficar bem. Mas aí eu vou achar que daí ficou sem graça, porque eu gostei desse jeito que tá, eu gostei desse Paul mais frio, assim, mais objetivo ali, e que tá correndo atrás do
do poder do pai, querer restaurar a casa dele a todo custo, né? Mesmo que isso ele vai ter que... Mesmo pra fazer esse omelete, ele vai ter que quebrar alguns ovos. Eu gostei muito desse... Se ele tiver aqui nesse terceiro filme aí... Já tô falando agora, hein? Se o Denis Villeneuve estiver escutando... Ó, cara, você não vai querer me... Não sei como que é o livro do Duna Messias, mas se no livro do Duna Messias o Paul daí vira... Ah, não, eu já tava pensando nisso desde o princípio... E eu vou dar uma reviravolta e virar do bem e todo mundo... Ah, daí eu vou chapar. Eu achei... Agora ele tomou um caminho, siga em frente... E até por isso que, assim, eu confesso que eu não... Quando eu soube que vai ter mais filme, daí já me deu uma desanimada, porque eu achei que fechou tão bonitinho. Espero que... Não vou torcer pra não ter o filme, né? Isso é uma maldade. Mas, assim, olha lá o que você vai fazer, né? Porque essas coisas de ficar continuando o que tá bem acabado, né? O Avatar tá aí pra provar, Hobbit tá aí pra provar, né? Então isso daí não é uma coisa nova, tem que você ficar... avançando uma coisa que né? Fecha, você dá uma zicada no negócio. Então, olha lá, hein? Olha lá. Eu acho que dava pra acabar por aí. Mas tudo bem. Quer fazer um, mais faz. Então, mas toma cuidado. Vê esses exemplos que existem aí de quem quer ficar prolongando muito uma história. É claro, tem 1 trilhão de livros, mas não quer dizer que você precisa adaptar todos, né? De qualquer maneira, é um ótimo filme. Adaptou um livro que as pessoas... Até tinha essa fama, né, que é inadaptável, né, porque o Lynch não se deu bem com ele e tal. E no fim ele fez um filme excelente, né. Eu tô com o livro aqui, vou querer ler pra pegar um pouco, com certeza vai ter mais informação em volta, né. Mas o filme em si, considerando só o filme, que você tem que considerar a parte, né, não precisa copiar o livro, ele tem que ser a sua própria coisa, é um filme excelente. Muito bem, muito obrigado por escutar esse episódio híbrido aí, né? Peço muito desculpa pela gente ter demorado tanto pra falar de Duna, né? Até perder um pouquinho o bonde andando, né? A gente queria comentar, na verdade, acho que esse episódio foi um misto do drive-thru com o cinema com o tradicional, que a gente falou de uma forma mais breve do Duna, né? É um filme grande que merecia um episódio grande, mas por questões de vida a gente acabou não conseguindo fazer, né? Então, a gente tá fazendo uns cursos aí, fazendo umas coisas... trabalhando e tal, e acabou sobrando pouco tempo. Então, por isso que a gente atrasou um pouco aí nesse filme que a gente queria falar, que vimos no lançamento, mas levou um tempinho. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, nos seguir também nas plataformas de streaming, né? Tem bastante gente que segue a gente no Spotify, e olha, mais ou menos uns 10% dessas pessoas que seguem avaliaram o podcast. Então, pouca gente avaliou o nosso podcast. Então, se você está escutando isso, você segue já a gente no Spotify, por que não nos dar 5 estrelas? Isso ajuda muito a gente e as outras pessoas a terem acesso a esse material. Mande para amigos, né? Pessoas que agora estão pegando a rebarba do Oscar e os filmes estão começando a aparecer no streaming. Mande para eles, a gente gravou todos, falamos em detalhes, né? Foi bem legal. Tem alguns episódios ali que eu gostei muito, muito de fazer, né? Acho que o Pobres Criaturas foi muito massa, né? Foi muito massa de assistir e de conversar. Então foi que a gente teve várias teorias. Então, particularmente o episódio que dessa leva de últimos episódios, eu achei que ficou muito, muito bom. Mas a gente fez de todos, né? Fizemos de Maestro, que foi um filme que eu detestei. Então, se você quiser um episódio que eu tô... Esse episódio a gente falou muito bem. Se você quiser escutar um episódio que a gente detonou algum filme, escute Maestro, porque a Júlia não gostou e eu detestei o filme. E, enfim, tá aí, né? Tá entregue aí a sequência de Oscars. Agora a gente vai ficar um tempo que eu acho que vai ter um pouco mais de drive-thru, né? A gente vai tentar fazer... Tem muito filme que eu assisti que eu quero falar com vocês, por exemplo, o próprio Lawrence da Arábia, né? E como a gente tava nessa proposta aí de falar dos filmes do Oscar, de outros filmes maiores, a gente acabou... Eu percebi que esse ano, né? A gente tá entrando em abril, eu não fiz nenhum drive-thru ainda. Uhum. Então o drive-thru, pra quem não conhece, é aqueles episódios curtos ali de 15 minutos que eu falo sozinho sobre 3 filmes sem spoiler. E acho que por um tempinho agora a gente vai produzir um pouquinho mais dele. Pra dar uma respirada, né? A não ser que a gente veja um filme fantástico, né? E daí a gente vai ter que falar, daí não tem como. Mas é isso. Uhum. Alguma coisa a mais? Desse ano de expectativas que eu tô ansiosa é o Divertidamente 2, né? Que é na metade do ano. É um filme que eu tô... Muita gente quer ver esse filme. Que eu tô bem animada, eu já vi o trailer, já me animou. Ai, nossa, eu não sei. Eu já... É que assim, é uma opinião polêmica agora, né? Eu sei que muita gente vai me xingar agora, mas eu
gosto tanto de Divertidamente. E eu sei que as pessoas, assim, é um dos favoritos das pessoas, assim, né, dos filmes da Disney, o que as pessoas mais, assim, eu já vi um monte de gente falar assim, é meu filme favorito da Disney. Um monte de gente. Não sei, eu não acho tão... Mas enfim, é que eu acho que me desanima um pouco esse negócio de 2, né? Mas seria legal uma história nova, né? É. Não sei. E o Elementos é bem fraquinho, né? Então, às vezes eles vão pra uma outra direção aí, né? Eu acho que, até é minha opinião, né? Eu acho que talvez chegou num limite criativo ali, não sei. Eu tô achando que tá numa leva, assim, os últimos 5 anos, assim, não ter... Acho que talvez, assim, o Red, eu não lembro, sei que ano que o Red foi, acho que foi 2020, né? O Red foi um filme que me surpreendeu. O Soul também, o Soul foi um filme que me surpreendeu, assim. Mas eu acho que o Red foi o que eu mais gostei, assim, mas já faz um tempo, já saíram vários, assim. O do Buzz Lightyear, do Buzz Lightyear, daí o 2. Esse negócio que as derivações do que já foi, não é minha praia, assim, né? Mas vamos ver, posso queimar minha língua totalmente, né? Daí tem que ver o 1, porque eu não lembro exatamente tudo, assim, do 1, né? Mas realmente, eu tô curioso pro filme do Yorgos, tô curioso pro filme do Francis Ford Coppola no final do ano. Esse ano, eu acho que, por enquanto, eu não lembro de outras coisas que eu quero ver ainda, sabe? Mas ao longo do ano vão surgindo os avisos aí, as coisas que vão sair, né? De diferente ali, além da animação, que é o que eu comentei. Talvez você ia gostar de assistir aquele lá do escuro. Orion e do Escuro, que é um filme que lançou só no streaming, né? Uhum. Que eu achei bem diferente também. Mas é da Disney também? Não, acho que não. Não lembro agora qual que é, mas que é um filme bem diferente de temática, assim, que não tinha aparecido ainda. Que achei legal. Depois a gente pode ver. Podemos fazer, daí a gente faz o episodinho e tal. Não sei se você vai curtir tanto, mas é algo de temática diferente. Você acha que eu não vou gostar? É melhor não, eu achei bem legal, achei bem criativo. Não sei, é que você às vezes é mais difícil de agradar os gostos. Não, mas de alguns filmes. Só se o filme é assim, um bichinho bonitinho. Não, mas achei bem interessante. Sei lá, Elementos, por exemplo, eu achei extremamente genérico, assim, e, tipo... Criatividade zero, assim, uma família de fogo, outra de água, eles se gostam. Pelo amor de Deus, achei Elementos me decepcionou demais, assim. Até visualmente, assim, achei o filme feio, assim, não achei tão bonito. Os bonequinhos, assim, né, os personagens do filme achei que ficou feio, não ficou bem desenhado. Não desenhado, animado. Não mal animado, né, mas feio, assim. Sei lá, se compara com o Red mesmo, né. Os personagens são bem mais interessantes, tem uma criatividade, eles botam uns negócios meio de anime no meio. Não, foi um filme diferente. O Red, acho que... E o Soul, né? O Soul também foi bem diferente, assim, saiu bem fora do normal, né? Mas é que agora a gente já tá assim, tem isso há 25 anos, 30 anos... Não, 25 não, tem há 30 e poucos anos a animação. Pra mim já não é uma coisa assim... é animação, então beleza, né? Tipo, tem que ser uma animação com alguma história diferente. Porque teve a época que era, por ser uma animação já era tipo um negócio, uau, muito massa. Agora a gente já tá na fase que... eu ainda gosto. Tu tem que fazer um negocinho diferente, né? Tipo, o Marcel lá foi legal, né? Eu até falei no podcast do Marcel, né? A Concha lá. Uhum. Mas tem que fazer alguma coisa fora do padrão. Se é só, eu acho que pra mim Elementos foi assim, se fosse um filme que fosse feito 20 anos atrás, ia ser um super sucesso, assim. Porque, tipo, tava no pico, né? Uhum. Agora já, tipo, é o feijão com arroz, assim. Luca, outro também. Que seria, tipo, 20 anos atrás seria uau. Nossa, não, agora é feijão com arroz, assim, é um menino que virou um monstro, sabe? Tipo, não é... Isso não sustenta mais o filme, né? Entendi. Não sei. Até mesmo o Toy Story 4, né? Foi um que eu não gostei, assim, achei bem fraco. Não gostei, Toy Story 4. Achei que o 3... De novo, aí, ó, Dennis... Mais um exemplo. Então, Toy Story 4. Achei fraco. Toy Story 3 acabou bem bonito, assim, redondo. Não, tem que fazer o 4. Toma cuidado, tem bastante livro pra adaptar, não vai se... Daqui a pouco aí tem Duna 7 aí, daí tira o brilho da coisa. Uhum. Eu acho que, por mim, chega, já deu, eu gostei do jeito que acabou, mas quer fazer mais, faz. Mas saiba, né, que daí as pessoas, o sarrafo, você criou um sarrafo pra você mesmo sim. Vai ficar alto. Se o Duna Messias foi uma coisa qualquer, a primeira reação das pessoas foi, tipo, não precisava. Uhum. Enfim... É isso? Terminado? Isso. Uhum. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até, pessoal.